E começa mais um episódio do Liga Podcast, o podcast que fala sobre skydive, sobre a vida dos atletas, sobre coisas engraçadas, sobre você que tá aí do outro lado da câmera no trânsito, aquele trânsito chato, desagradável, e ligou o seu Spotify de boa, escutando essa voz incrível. Meu nome é Fábio Benvenuti, para quem não me conhece, muito prazer, ator, diretor, apresentador. Vamos começar mais um episódio do Liga Podcast num ambiente novo. Eu gosto desse podcast porque é como a gente falou, ele é itinerante, então cada hora, cada episódio, a gente vai mudando a cenografia. Estamos no Centro Resende de Paraquedismo e Lazer, aqui na cidade de Resende, Rio de Janeiro, com o nosso Bitão e conhecendo a história das pessoas daqui. E você que quer o podcast na sua área, pode mandar mensagem aí. Eu quero que você venha aqui na nossa área, vem fazer um podcast. A gente vai até você. O Liga Podcast tem essa possibilidade. E eu estou com a história do paraquedismo aqui de Resende. Tava aqui, não vou, cara. Pô, tenho vergonha, meu. Conseguimos trazer ele pra cá, né? Agora são 7h52 da noite e a gente tá aqui, tá friozinho. E ele aceitou o nosso convite. Eu chamo e convido a todos. Vamos falar sobre paraquedismo, vamos falar sobre RTAG. Ele é o responsável técnico da atividade geral aqui, né? Por ser muito próximo, que a gente já falou no episódio do terror. Muito obrigado por aceitar o meu convite, Marcelo Siqueira. Como é que tá, Siqueira? Bem, agradeço. Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Pô, cara, eu que agradeço. Tava todo, eu não vou conseguir falar. Vamos trocar essa ideia, mano. Vamos conversar. Esquece as câmeras, esquece esse monte de luz que a gente tava vindo no caminho. Perguntei, Siqueira, quanto tempo você tem de skydive? Eu até fiz um post nos stories. Siqueira, quanto tempo você tem de skydive? 37 anos. Como é que é? 37 anos? 37 anos. Quantos saltos? 7.500. 7.500 saltos com 37 anos, galera. Eu tenho 50, né? Eu tenho 13 anos. Você tá acabando comigo. Não tô acabando com você. Você começou com 3 anos de idade. Ele começou com 3 anos de idade. Ele começou com 3 anos de idade, o skydive. Siqueira, 37 anos de paraquedismo, provavelmente... Não, com certeza você veio do época de... Do Redondo. Não, do Redondo, mas era militar. O paraquedismo naquela época já era militar? Como é que era? Não, era civil. Então, beleza. Eu quero que você se apresente para as pessoas. Quem é você? Então, meu nome é Marcelo Siqueira, mais conhecido como Siqueira ou Siqueirinha. Siqueirinha. Eu salto aqui em Resende desde então, entendeu? Tem aqui só de Resende são 33 anos. Influência do meu pai, que era militar, entendeu? Então, meu pai era paraquedista militar. Ele era paraquedista? Paraquedista militar. Então, eu nasci nesse meio. E sempre ele me levava para ver os saltos dele na Barra da Tijuca, como militar. Era feito lá? Era feito lá. Em alguns lugares do Rio de Janeiro, mas tinha um local especificamente no Rio de Janeiro, onde a brigada fazia saltos. E eram os finais de semana. Aí ele me levava. E aquilo eu vim tomando gosto, né? Só que eu era muito menino, tinha 6, 7, 8 anos de idade. Aí quando eu fiz 16, 17, eu fui morar na Vila Militar. Então atrás de onde eu morava é o Campo dos Afonso. Então sempre vendo o pessoal saltar. E eu lembro que até tinha uns retalhos de velame na minha casa, uns T10 de velho lá. Eu subia no telhado, devia ter uns 5 metros, com um retalho, cara, achando que fosse retardar um pouco a minha queda e pulava. Cansei de pular. Aí com 17 anos... 16 para 17, eu falei pro meu pai, eu quero saltar. Aí ele falou assim, beleza, você quer saltar? Então vai lá, procura o fulano e faz o curso. Então, mesmo ele sendo militar, ele me deu o caminho das pedras, mas não assim, eu vou te levar, vamos comigo, não. Você procura o fulano que ele vai te dar esse curso aí. Aí eu procurei, era um major na época, e aí eu mostrei o meu interesse em querer fazer o curso, e a filha dele também queria fazer. Aí... Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos, 16 para 17. Tá. Aí esse major deu o curso pra gente, entendeu? Só que o curso, há 37 anos atrás, né? Não tinha FF, não tinha nada. Não é como era hoje, você faz o salto e um dia salta no outro. Muitas das vezes, que hoje é proibido, você fazia o curso num dia e saltava às vezes no mesmo dia. Nossa. E naquela época eram 4 finais de semana. 4? E era uma apostila dessa grossura contando a história do paraquedismo do Leonardo da Vinci. Ô, louco! Então a gente passava por isso, a gente passava por aterragem, a gente fazia torre. Lá na Brigada Paraquedista, o pessoal treina em torre, né, para saltar. A gente treinava em torre. Quando faz aquele procedimento de rolamento, é isso? Não. A torre é um simulador
de saída da aeronave, 15 metros. Entendeu? Com cabo? Com cabo. Você vai, salta, vai um trolezinho, se leva até o final ali. Sim. Tipo uma tirolesa, assim. Uma tirolesa. Tá. E após esses 4 finais de semana, eu vim para Resende em 24 de julho de 1988, com T10. Aí eu fiz meu primeiro salto exatamente aqui. Fiz o primeiro, fiz o segundo. Aí, como ele era militar, rolava umas viagens, não era muito assíduo pra gente dar continuidade. Tá. Aí, meses depois, ele aparecia, vamos lá fazer outro salto. Aí, fiz mais 2 saltos de T10. 4. 2 com 2, 4. Aí, beleza. Aí, ele deu outra sumida. Aí, poxa, pai, não, vamos lá, calma que ele vai voltar. Aí, ele voltou. Quando ele voltou, ele falou assim, você vai sair livre. Aí eu, mas como assim sair livre? Eu só fiz 4 saltos, não tem importância. Você vai sair livre. Minto, eu tinha feito 5 saltos de T10. Aí, não, você vai sair livre. Mas você acha que eu estou preparado? Ele falou, você está preparado. Eu falei, nossa senhora. E era um PC. PC era um tipo de redondo. Que era um punho, você comandava e o paraquedas era todo cheio de fendas. Te dava um pouco mais de navegabilidade. Tá. Entendeu? Mesmo assim, o vento, se quisesse, te levava para onde ele queria. E o salto ia ser em Nova Iguaçu. Aí eu falei, pai, ele falou que eu vou sair livre. E aí? Eu falei, pai, eu fiz 4 saltos de gancho, T10 de olho fechado. Como é que eu vou abrir o olho para pegar o punho de comando? Ele falou, é só você abrir o olho e comandar. Pega o punho e comanda. Aí eu falei, não dá. Como é que eu vou... 5 saltos de T10 de olho fechado, eu saía, fechava o olho. Aí quando sentia a sustentação, eu abriu. E eu vou ter que sair livre. Era tipo SL? Era gancho. Era gancho. Era gancho. E era o mesmo procedimento, tinha o paraquedas nas costas, um container. E um paraquedas ventral. Ventral, que era o reserva. Sim. Aí, vamos para Nova Iguaçu. Aí era um PA-20. O que é um PA-20? É um avião que só leva o piloto, o lançador e mais um. E não tinha porta. Então você vai sentado na porta já. O lançador ele vai por cima de você, olhando para onde você para fazer o PS. Tá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí todo o avião subindo, eu olhando assim, eu vou ter que abrir o olho, eu vou ter que abrir o olho, eu vou ter que abrir o olho. Chegou na hora de sair a 3.000 pés. 5 segundos de queda livre. Aí ele põe os pés para fora, botei os pés para fora, pode ir. Aí eu falei, olho aberto, olho aberto. Aí saí, quando saí, mano, não contei nem 5, já meti a mão. Ali foi um divisor, entendeu? Parece que eu cortei o cordão umbilical. Eu falei, agora vai, entendeu? Aí 1908. Isso foi em 89. 89. Aí ele deu uma sumida. Aí eu falei, pai, ele sumiu de novo. Ele falou, faz o seguinte, procura o meu amigo Resende. O Resende é um ícone do paraquedismo nacional, veio do Redondo, e ele é sogro do Noel, trabalha lá no Cerrado com o Durigol. Aham. Aí é muito amigo do meu pai, serviram junto. Aí eu procurei ele, Resende. Eu, não, beleza, meu, não, volta, faz um falso punho e você sai livre de novo. Isso lá na Barra da Tijuca. E a partir dali eu fiz essa progressão com ele, fiz o falso punho. O que era o falso punho? Você se pendurava no montante, saía, comandava um punho, que era falso, né? Aí você balançava para o lançador ver que você fez o falso punho, procedimento. E no salto seguinte eu já saí livre de novo. Aí tem uma progressão que é muito interessante. Você salta enganchado a 2.500 pés. Você fez esse gesto aqui, era aqui? Era aqui, o comando. É isso aí. Nossa, tipo aí, uma desconexão. Você fazia o salto livre, 3.000 pés, 5 segundos. Então para você saltar, chegar a almejar a 12.000 pés, a progressão era, você fazia 2 saltos de 5 segundos a 3.000 pés, a 3.500 pés, 10 segundos, a 4.500 pés, 15 segundos, a 5.500, 20 segundos, a 7.000, 30, a 10, 45 e a 12, 1 minuto. Só que na Barra da Tijuca a gente não quer a 12, entendeu? E eu fiz essa progressão de redondo. Na Barra da Tijuca, lançando sonda, porque a gente não podia errar o lançamento, porque senão você caia no mar. E eu fiz todo esse processo. Aí teve uma época que a gente ficou só saltando na barra, e pintou uma oportunidade de eu fazer o curso de... Eu já estava com, 100 saltos. Tudo de redondo. Aí pintou a oportunidade de eu fazer o curso de instrutor em Boituva. Só que para fazer o curso eu ainda estava de redondo. Aí eu fiz uma evolução, uma progressão para saltar de quadrado. Para chegar lá para saltar de... O pessoal falava quadrado. Quadrado. É isso aí. Mas o velame era um... Não era o mesmo. Era o mesmo. Só que era 7 células. Tinha o de 5 células, que era o Stratostar, entendeu? Mas tinha o de 7, que era o Cruise Light, eram outros paraquedas, o Stratocloud, os paraquedas que eram de 7 células. Mas aí muda tudo, né, Siqueira? Porque se você veio do Redondo, o Redondo não tinha flare, o Redondo? Não.
Não tinha. Não, é preparar para aterrar. Então, Era aterragem. se você muda uma asa consideravelmente, que você sai de um redondo para ir para um retangular ou quadrado, como você mesmo falou, você tem vários outros procedimentos para se fazer. Você tem consegue direcionar o teu paraquedas, você consegue dar o flare, tem muita coisa. E como que era feita isso? Era um salto baixo, um salto alto? Como é que era isso? Como a gente já tinha bastante salto alto, vamos dizer assim, mas nunca chegava a 12, era sempre 10 mil pés. Então para chegar a 12 mil era 1 hora. Entendeu? Então era 30 minutos de voo ali para lançar 10 mil e olha lá. E não tinha muito conhecimento do que é um curso de quadrado. Então o Jimmy, tá morando nos Estados Unidos, um amigaço meu, ele falou assim, ó, o quadrado, peguei um paraquedas emprestado, um quadrado, ele falou, ó, aqui você comanda, aqui se der uma pane, aqui é o desconector, aqui é o punho de reserva, aí você desconecta, vamos treinar, desconecta, comanda reserva, beleza, tá, e quais são as panes? A pane é, você olha pro alto, vê se tá uma coisa diferente, e não tinha muita informação, pelo menos ali com a gente, entendeu? Não tinha tanta informação, aí eu fui, e deu algum problema, não na abertura, mas conseguia fazer toda a progressão, foi quando eu comecei a frequentar Boituva para fazer o curso de instrutor ASL, entendeu? E aí vim, aí não parei mais, entendeu? E tô até hoje. Você multi-rate, você tem que carteira hoje, sequer? Quais as carteiras você tem hoje? Então, eu sou instrutor AFF, ASL, sou piloto tandem aposentado. Tá. Parei de fazer. Eu sou examinador ASL, examinador BBF e AFF. Tá. Quantos alunos você já formou? Você tem essa conta? Rapaz, eu não tenho. Mas é um aluno conhecido aqui no meio do Skydive? Conhecido? Fala aí um nome. Eu talvez não tenha, assim, dado o curso teórico, para alguns eu dei, mas eu participei da formação como instrutor AFF, como Jump Master, Durigon. O Durigon. Coronel Alexandre. Alex Carneiro. Alex Carneiro, olha só os caras, mano. Já. Caraca. Já, engraçado. Teve aqui final de semana. Toda vez que ele me vê, ele fala, mestre, já. Entre outros. Cara, não, é só o Durigon. O Durigon você já matou a pau. E o Coronel Alexandre. Coronel Alexandre. O Durigon era aspirante. Aspirante não, era cadete. Ele participava do clube. Mas você é militar? Não sou militar. Tá, Sou filho de militar. Então, mas para esse curso você ministrou civil, né? Civil. Tá. Civil. O Durigon não era da brigada paraquedista, nada. Não. Ele era do exército, ele era reservista. Ele foi para reserva. Foi para reserva. Então, o Durigon, na época, quem deu o curso para ele foi, na época, acho que era Major Neves. Hoje também é um coronel da reserva. E ele fazia parte do grupo lá da MAN, que era o GEPAN, entendeu? Então sempre tinha cadete saltando aqui. E o Durigon era um deles. Entendi. Entendeu? Aí eu fiz os saltos com o Durigon. Com o Coronel Alexandre, mas o Coronel Alexandre também não era da brigada? O Alexandre era. O Alexandre e o Durigon, todos os dois. O Alexandre, não sei se na época que ele fez o curso, ele era da brigada. O Durigon não. O Durigon era cadete. Entendeu? E depois que ele saiu não sei exatamente para onde ele foi. Não sei se foi direto para a brigada paraquedista. Tá. Entendeu? Se foi para outro lugar, depois ele voltou e fez a brigada, porque ele é PQD militar. Entendeu? Então não sei. E encontrei algumas vezes ele lá em Marechal Hermes, lá onde é a brigada. A gente moleque, nós dois. Entendeu? E hoje a gente está aqui no Centro Resende de Paraquedismo e Lazer. Você trabalha em alguma escola? Você tem alguma escola aqui? O que você faz aqui? Qual que é a sua função aqui? Então, o meu clube é Agulhas Negras, Skydive Agulhas Negras. Só que hoje a gente não tem uma sede aqui. Eu sou um integrante do clube como atleta. Certo. E como instrutor, eu salto para todas as escolas que precisam. Entendeu? Se quer, salto aqui comigo, salto. Faz câmera, faz AFF? Faço. Tá. Na verdade, eu comecei até como câmera. Instrutor, depois como câmera. Só que eu alterno, né? Um final de semana eu trabalho como instrutor AFF das escolas. Normalmente eu salto com o Gomes ou com o Roberto, que é o Caveira. Tá. E no outro final de semana eu fico como RTAG, entendeu? Que é um revezamento aqui entre eu e o Roberto Caveira. Para quem não sabe, RTAG é responsável técnico da atividade geral. Aqui, como Boituva, tem o RTA de cada escola? De cada escola, é isso aí. Cada escola tem o seu RTA, entendeu? Então eu sou responsável por todos os RTA. Né? Então, se acontecer alguma coisa, eu reporto direto para o RTA, ou eu comunico ao RTA, a não ser que seja uma coisa muito gritante, que a gente, como RTA, intervém, entendeu? Então, normalmente,
parte de advertências, punições, parte da própria escola, que é o RTA. Diferente de Boituva, você estava tentando me explicar, né? Boituva tem alguns pontos específicos com relação a direcionamento de vento, direção de vento, né? Alguns vão pensar assim, parâmetros, né? Como que funciona a logística do RTAG aqui? Você também se guia por condições meteorológicas? Você tem ali um índio guru para ver velocidade do vento, direcionamento de seta? Como funciona aqui em Resende? Como que é isso? Então, eu até vi o podcast do terror. Do terror. E algumas coisas são bem diferentes. O que acontece? Por lá? quê? Porque pelo histórico, né, aqui de Resende, normalmente o vento ele era sempre predominante em uma direção. Alinhado com a pista ou não? Alinhado com a pista. Tá. Sempre foi assim. Para entendeu? sentido cabeceira de... Sentido cabeceira. Só que de um tempo para cá, isso mudou. Não sei se por uma condição meteorológica. Uma condição anormal, ou laninha, ou construção, você acha que tem a ver com construção civil próxima? Não, né? acho que não. Só que o vento aqui ele ficou muito inconstante. Mas ele é inconstante, mas ele não sopra forte. Diferente do que o Boituva, que o Terror falou, tem entrada, castelo, área, que está soprando daqui de lá num salto. Aqui não. Aqui normalmente no vento não passa de 12, então... 15 nós, não passa. Entendi. Entendeu? Então é sempre uma brisa. Quando tem um vento forte é porque é um prenúncio de uma frente ou coisa parecida. Certo. Mas é muito difícil. Então... Porque a gente está meio que abrigado aqui, né? Me explica ao redor daqui que a gente tem essas montanhas. A gente está cercado de montanhas, né? Agulhas Negras aqui, entendeu? Então, isso aqui é como se fosse um vale, vamos dizer assim, né? É isso que eu ia falar. Então, não tem assim, muita predominância de ventos fortes, coisa parecida, mudança muito brusca, entendeu? A G estava me explicando, não sei se foi você também, que pelo fato de estar com montanhas ao redor, isso facilita com que toda a craca fique incrustada lá em cima e não chegue a invadir aqui. Não tem tanta oscilação de entrada de vento forte ou entrada de uma... a não ser que seja uma craca mesmo. Exatamente. E quando tiver que entrar, ela vai entrar, independente se está a montanha ali ou coisa parecida. Entendi. Ela entra e é bem previsível. Entendeu? Aqui é bem previsível. A gente sabe exatamente a hora que a água vem, a hora que a gente tem que parar por conta vai entrar um vento forte. É bem previsível. Tem algum ponto de sazonal, como o Durigon me falou lá no Cerrado? Você tem um período de chuva muito grande, mas você tem um período de seca também muito grande, né? Aqui tem alguma coisa assim? Isso interfere dentro da atividade ou não? Não. Aqui, tipo assim, de novembro a março, entendeu? É época de chuva. Mas é a chuva que é chuva de verão. De verão. É pancada e para. Tá. Entendeu? E abre o sunset maravilhoso. Na hora. E aí começa os carrinhos aí, as derrapadas, né? No pouso, mete o pé no chão e vai derrapando. Entendeu? E só em relação a isso. E na época do inverno, que é frio, seco, entendeu? Mas, de visual é fantástico. Entendeu? Então não tem tantos problemas em relação não só à chuva quanto à seca. Entendeu? Entendi. Como é que você vê a criação da Liga dos Atletas? O que você enxerga isso de positivo para o esporte? Então, eu não conhecia, né? Isso é bem recente e eu fui conhecer através do Brand, um amigo. Que foi até onde o Geraldo foi formado, né? E aí, tu tá acompanhando a Liga? A Liga, muito legal. Aí que eu comecei a acompanhar. Comecei a me inteirar. É uma coisa fantástica. O Geraldo teve uma visão assim muito bacana, entendeu? Muito positivo do que é o que pode proporcionar para o paraquedista em relação a N benefícios. Entendeu? E uma coisa fantástica que sempre teve é a união dos paraquedistas. Isso é muito importante. A gente sempre teve isso aí, entendeu? E sempre rola, não é briga, mas é picuinha, é barrigueiro, não sei o quê. E eu vi muito isso, entendeu? Mas isso que ele está fazendo em relação à união, isso é muito bacana que a gente tinha antigamente. E, se Deus quiser, vai voltar a ser o que era antes. Eu fui para França lá, quando eu fui gravar Voadores Free Fly, eu vi muita coisa assim, nesse sentido. Relativistas no final da área, com Free Flyer, com Wingsuiters, com Supers, com todo mundo junto era uma única área, obviamente, né? Mas aqui eu não enxergo como uma mini Boituva, mas aqui o espaço ele já te proporciona algo que as escolas são meio umas de frente para outra. Então, eventualmente tem umas lá do lado de fora, mas eu vou entender isso amanhã, porque eu vou estar aqui amanhã para gravar, mas eu queria que você também retratasse essas pessoas. Ou seja, o final de área, a galera se reúne aqui na lanchonete, no bar, para tomar uma. Como que é o way of life? Tipo, o estilo de vida aqui de Resende? Como é que é um dia de área aqui? Normalmente o pessoal que vem
para o final de semana e fica para o sábado e para o domingo são os instrutores, entendeu? Porque tem lá os saltos duplos para fazer, tem os alunos FF para saltar, então eles pernoitam de sábado para o domingo. Poucas pessoas hoje ficam, ou vem no sábado, dá a quantidade de salto que tem que dar e vai embora, e renova. No domingo vem outras pessoas, entendeu? Praticante, né? E faz o salto e vai embora. Mas o pessoal que fica, entendeu? Os instrutores e tanto os atletas, pô, é muito bacana. A gente costuma fazer, junto a todas as escolas, a gente faz um churrasco. O Marcelo estava participando, o Negão, ele viu que a gente estava fazendo esse tipo de... tipo uma vaquinha, né? Cada um compra uma coisa, a gente reúne em uma sala, entendeu? E a gente faz um churrasco, entendeu? Mas o Gomes e o Caveira que encabeçam isso aí, e todo mundo participa. Então, todo mundo participa e é muito legal. O Marcelo ele tem participado também e fica um clima bacana. Quando não é ali, a gente fica sentado ali no bar ali contando aquelas mentiras. Então, é muito bacana, é um clima bem amistoso. Muito bacana com todos. Entendeu? Não tem a picuinha daqui, a picuinha dali, não tem. É um clima bem bacana. Siqueira, como você vê, aí é uma curiosidade minha, né? A gente tem Resende hoje, né? Uma área aqui no Rio de Janeiro. Como você vê estrategicamente no mapa geográfico, Resende como uma área para a prática do paraquedismo, não só para atletas do Rio de Janeiro, estamos falando aí que são as pessoas mais próximas que eu conheço, né? São os meninos do Flystorm, que é o Eric, o Carneiro, toda essa galera, né? Que são free flyers, né? E eu tive muito contato. E também os relativistas também do Rio de Janeiro. Você acha que geograficamente que público que Resende consegue atender? Sul de Minas, como você vê essa questão aqui? O sul de Minas, vou dizer Minas assim, tem uma área lá que é o Dinho que toca lá, né? Então, quando não tinha área lá, ele vinha muito pra cá. É do Cipó? Será que é essa? Não, do Cipó tem eventos lá, mas ele só tem em Juiz de Fora. É uma área fixa lá? É uma área fixa. Não sabia. Entendeu? E o Dinho tem uma área lá, toca... É o Dinho que era da CPPQ, não? Isso. Que era presidente. O Dinho tá com uma área lá. Não, fantástico, entendeu? E ele toca a área lá, tem um Cessna, de vez em quando tem um suporte de um cara lá. Tá. Entendeu? E de vez em quando ele aparece por aqui, entendeu? E os grandes frequentadores aqui, de atletas, vamos dizer assim, é pessoal que está galgando em ser ou free flyer, ou ser relativista, entendeu? E vem fazer o treinamento. Oriundos do Rio, na grande maioria? A grande 90% do Rio. Do Rio. Tá. Então a gente fala em atender mais... No passado, porque o que acontece? Resende foi a primeira área que teve um avião turbo-hélice, que foi o King Air. Em 96 ou 7, acho que foi em 97. Antes de Boituva? Antes. Se eu não estiver enganado, o Marcelo de repente pode... E vinha pessoal de Boituva para cá, a gente fazia altos campeonatos, era muito legal. A gente fazia 25, era 22, era 25 recordes num dia com quem quer. Sábado e domingo sempre foi menos, o pessoal vai embora mais cedo, não sei o quê. Mas vinha gente de São Paulo direto, para poder... A gente fazia campeonatos aqui, o Marcelo participou de campeonatos aqui, Negão, que a gente fazia. Aí depois vieram os caras. Entendeu? Aí foi minando um pouco. Mas eu acho que da parte de São Paulo, São José dos Campos, lá mais para São Paulo, o pessoal vai mais para Boituva. Entendi. Entendeu? E daqui é mais a galera que vem do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E, obviamente, também tem muita procura para salto duplo, né? Tem. O salto duplo também é mais galera do Rio que vem para cá. O Rio de Janeiro está quanto tempo daqui? 1h50 de Dutra, entendeu? Aí dependendo da localidade que você mora, vai botar mais 30 minutos, 10 minutos. Tem gente que mora na beira da Dutra, vai fazer 1h40, entendeu? Mas vamos botar uma média de 2 horas, entendeu? Não passa disso. Se você está na Barra ali, não dá para vir por trás ali, não tem um esquema que vem por trás da Barra? Uma vez eu já peguei ali... até meio perigoso ali. Normalmente o pessoal pega a linha amarela, vermelha... E vem direto. Entendi. Hoje, né, no Centro Resende de Paraquedismo e Lazer, como é que você vê essa estrutura? Como é que você vê o paraquedismo aqui hoje no Rio de Janeiro? A gente vai ter um evento grande amanhã com o Pedro San, acho que são 30 e poucos atletas. Que estão. Como você vê o fomento do paraquedismo aqui em Resende? Então, aqui a gente sempre teve eventos, até com o próprio Pedro San, entendeu? Ele é bem conhecido aqui, né? Bem conhecido. O Pedro San, eu sou mais antigo que ele, 1 ou 2 meses. Ele tem os mesmos 37 anos. Ele falou 36, não foi? Então, mas na verdade eu faço em julho 37, né? Porque ele falou 36 anos. Foi isso aí. Eu tenho 36 também, em julho, daqui a 2 meses, né? E amanhã já é junho, né? Daqui a 1 mês e meio eu faço 37. E ele faz em agosto ou outubro, alguma coisa desse tipo. Então vocês eram meio quase irmãos de carteira ali. Irmão de carteira. E ele sempre fez os eventos aqui, sempre quando ele vem, ele atrai público.
Ele é fantástico. O Pedro é um irmão, entendeu? Irmão de coração. Ele é fantástico. Então, toda vez que ele vem, ele atrai público. E, mais uma vez, tipo assim, com esse evento que ele vai trazer aí, que vem até o Renatinho junto com ele. O Renatinho do Prime. Né? Se eu não me engano, tem até mais de 30. E sempre enaltece aqui a área quando vem. E a ideia é sempre fomentar esse tipo, porque, tipo assim, aqui acaba ficando uma área muito restrita ou restringida em alunos e salto duplo. Então, quando vem o Pedro San, porra, é uma alegria que sem tamanho. Aí vem gente de todo canto aí. Vem gente até de São Paulo, o pessoal de Boituva acompanha, entendeu? E a grande galera também do Rio. Do Rio, né? Fica um evento muito, muito bacana, entendeu? É de tirar o chapéu. Você já participou de algum recorde? Participou de um campeonato? Eu participei do recorde, primeiro recorde que a Carmen Petena fez, se eu não me engano, foi em 96 ou 7. Nossa Senhora. 65 brasileiros, lá em Deland. Carmen Petena, você... A Carmen, ela é muito sinistra, cara, porque ela começou nessa história há muito tempo. Ela tem muito conhecimento de causa. Foi em 97. 97, meu irmão. Foi o primeiro e único recorde nacional que eu participei. Eu sou muito enraizado em Boituva, entendeu? Então eu nunca saí para alçar... vou participar do recorde tal, da formação tal, de campeonatos tal. Eu sempre fui um meio bucólico de ficar aqui em Resende e daqui não sair, entendeu? Mas participei de alguns campeonatos. Esse recorde de land, 60 aí? 65. 65 brasileiros? Brasileiros. Tá. Fecharam? Fechamos. Ah. Eu acho que era mais, aí foi sempre limando até poder chegar ao número, né? Tá. E para variar sempre no último salto, né? E além disso, eu participei de alguns campeonatos de four-way, o primeiro como câmera. Tá. Porque quando foi montada aqui a área de Resende, foi montado com 3 amigos, entendeu? E resolveram que eles queriam treinar, só que são do Rio. Aí para ir para Boituva ficava longe. Aí falei, vamos pegar um lugar meio termo aí. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Como é que começou a história do paraquedismo aqui em Resende? Então esses 3 amigos se juntaram, que é o João Carlos, o Eduardo Pazuello e o Roberto Sacinz, o famoso Betão. E, vamos comprar um avião. Era um Cessna? Era um Cessna, um 180, se eu não me engano. Isso, hein? 185, em 93. Eram cariocas, estavam no Rio e queria saltar. Isso aí. O Betão é paulista. Tá. Saltava em Boituva, campeão 7 vezes, né? Campeão brasileiro 7 vezes. E aí vamos encontrar uma área próxima do Rio para a gente poder fazer esse treinamento. Aí compraram um Cessna, vieram para cá, viram a possibilidade de treinar aqui e começaram a treinar e começaram a aparecer pessoas, ou ele chamar a gente e começou a fomentar. Aí começou a criar área, foi bombando, aí criou acho que a Dive Resende, em 93. E continuou treinando nesse avião. Entendeu? O pessoal saltava decolagem sim, decolagem não, e quando treinava... nasceu o Skydive Resende já tinha duplo? Não tinha... Não tinha nada. Não tinha nada. Era só um lugar para se saltar. Só um lugar para se saltar. Entendi. Entendeu? E foi onde eu comecei a minha vida de cameraman, entendeu? Porque o Pazuello, ele falou assim, Siqueira, a gente vai montar um time e, filma a gente. Mas eu não sei filmar não, mas vai aprender, entendeu? Vai aprender na marra, não sei o quê, papapá. E eu falei, tá bom. Aí o capacete era um Protec com uma JVC grande assim. Gravava em fita VHS nessas coisas? Não. Eu era aquelas... fitinha, era desse tamanho. Era grande. Era maior que uma GoPro. Muito maior. E aí Aí eles começaram a treinar. E era, como eu falei, o João Carlos, o Betão, o Pazuello e o Rogerinho Martinatti. Rogerinho Martinatti. E começamos a treinar. Isso foi em 94. Em 94, aí o Rogerinho se acidentou, no pouso ele se machucou, e entrou o Abaré, que é um outro amigo nosso lá de São Paulo. E fomos treinando, e fomos pro campeonato lá em Piracicaba e a gente foi campeão brasileiro, como cameraman. E em 95 eles continuaram com o time, só que saiu o Abaré e entrou o Carlos Arendts. Entendeu? E eu continuei como cameraman. E treinando. E nesse ano a gente foi vice-campeão. Aí acabou o time Skydive Resende. E vida que segue, a área continuou. Entendeu? Em 96, o João Carlos, acho que foi em 96, o João Carlos comprou o King Air. Entendeu? Aí mudou de figura. Aí a área começou a bombar, começou a aparecer duplo, o pessoal vinha fazer o duplo. Entendeu? E o King Air lança rápido? Lança. Eles lançavam. A gente tinha 13.500 pés. Acho que era 20 minutos, 18 minutos, alguma coisa assim. Nossa. Não, acho que até menos. Não lembro o tempo assim. E era tão interessante que eu lembro que o salto duplo na época custava R$180 VIP. Nossa. A vaga era R$18. Também, 30 anos. R$18, que sonho.
E aí o João Carlos resolveu montar um time, continuar um time Skydive Resende. Só que na cabeça dele, eu falei, vamos montar um time com amigos. Não estou dizendo que os outros não eram, mas ele não tinha obrigação. Tá. Com os outros, com o Zoelo, com o Betão, é aquela obrigação, vamos treinar para ganhar. Sim, não sei o quê, sim. E resolveu montar um time de amigos daqui de Resende. E ele montou. Aí entrou o Marra que está em Dubai, não sei se era eu, o Marra, o Zé Carlos e o João Carlos. E o Gustavo Grosso como cameraman. E começamos a treinar aqui, aí o João, vamos lá para Deland. Eu falei, pô, mas sem condições financeiras. Ele falou, não, me bancou, entendeu? Graças ao João, eu sou o que sou hoje no paraquedismo, entendeu? Me ajudou muito, sou muito grato a ele. E, não, a gente vai montar o time, a gente vai, mas sem obrigação. Vocês foram para Deland para treinar? Para treinar. Tá. Mas aí, de Land ali, vocês foram para túnel de vento também, né? Então, aí treinamos algumas vezes na área. Um belo dia a gente foi lá umas 5 vezes. Uma das vezes que a gente foi, a gente viu um negócio engraçado ali. Pô, o que é isso? É um túnel de vento. 98, se eu não me engano. Lá no International Drive ali. Sim, foi a primeira, né? Em Orlando foi. Aí, Skyventure. O que é isso? Não, vamos lá. Aí a gente tinha levado 2 paraquedas pra gente fazer back-to-back, pra agilizar. Pô, mano, do jeito que os paraquedas foram fechados, voltaram fechados. A gente conheceu o túnel, aí só treinamos um túnel. Só que na época, como era uma novidade, acho que só entrava two-way, coisa parecida. E a gente pedindo, pô, two-way, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não pode, não sei o quê, que a gente tem que... Enfim, a gente encheu tanto o saco do cara que ele falou assim, ó, vem depois da hora aí, não tem ninguém, a gente põe o four-way pra voar. E eram macacões largos, né? Não. Já era justo. Já era justo. Dava pra voar o mesmo macacão? Dava. Só sei que, vamos 4 lá, quebrou o túnel. Eu não sei se foi porque os caras não tinham conhecimento, tinha nos 4, se calhou de tal foram voando, quebrou. Era uma coisa que ainda tava meio, a gente fazendo escondido, né? Sim. Falei, caramba, será que foi por culpa nossa? Aí, conclusão, o cara falou, ó, só daqui a 1 semana que o túnel vai ficar pronto. Aí eles vão ficar lá mais 1 semana, não saltamos. Ficamos esperando o túnel ficar pronto. Caraca! Aí treinamos um túnel de novo, entendeu? Aí voltamos pro Brasil. Então toda vez que a gente ia para lá, a gente fazia um pouco de salto, né? E fazia um pouco de túnel. E em 99 que a gente foi pro campeonato. A gente estava disputando com a galera que era top, né? Que era o Ricardo Petenar. O Betão montou o time com eles e tinha mais os 2 que eu não lembro. E a galera de Boituva, tudo torcendo pra gente, né? Não, vocês vão, porque era tudo molecão, era Saez, nossa, um Renato Pisa, uma galera das antigas. Né? Conclusão, a gente foi lá fazendo frente, mas pousava de boa, os caras preocupados, não, pô, tô chegando, e a gente sempre, pareando ali. Aí, conclusão, chegou na última rodada, o Marras, que brilocou um salto lá, que a gente fez a gente perder ponto pra caramba, e conclusão, eles levaram o campeonato. Mas a gente levou na boa, a gente não queria... Mas toda vez o Ricardo vinha, olhava uma figura que a gente fazia, aí ele marcava o tempo e ele via que a gente girava mais rápido que eles. Aí, mas como é que você girava? Mas como é que você faz isso? Não, Ricardo, fica tranquilo, é isso mesmo. Aí, enfim. Aí levamos na boa e aí eu participei como atleta. Aí fui vice-campeão brasileiro como atleta. Aí acabou esse campeonato, eu não participei mais de nada e só fiquei aqui na área saltando como instrutor e tandem pilot, porque depois eu fiz o curso de tandem. Fiquei saltando aqui como piloto. Não que eu gostava muito, porque não tinha tanto piloto. E o João Carlos falou assim, tem que fazer o curso aí. Eu falei, pô, não, tá, faz aí. Aí nisso eu fiz para dar uma ajudada, né? Para dar uma movimentada. Depois começou a tomar vulto, começou a aparecer mais piloto. Eu falei, opa, eu comecei a tirar o pé do acelerador, fui chegando para trás. Depois entrou o negócio do Groupon. Nossa, lembra? Aí, meu irmão, muita gente. Peixe Urbano, Groupon. Aí começou a aparecer piloto. Eu falei, é minha hora de parar, entendeu? Eu falei, galera, ó, meu deadline aí vai ser quando meu filho nascer em 2010, eu paro. Aí meu filho nasceu, eu parei, entendeu? De lá pra cá eu parei de fazer tandem, cheguei a 500 saltos tandem. E só FF e continuo fazendo cameraman. Tandem VIP, quando o aluno pede, coisa parecida, a gente faz um BBFzinho e a gente vai filmando. Mas na maioria das vezes é FF mesmo. O que representa Resende pra você? Obrigado. Tudo. A gratidão, a formação que eu tenho hoje, eu devo a ela, entendeu? E obrigado, irmão. Não me imagino ficar sem saltar aqui em Resende, entendeu? Algumas vezes aconteceram alguns imprevistos da área ter que dar uma parada, entendeu? Mas em momento nenhum eu fui para outro canto e sempre fiquei aqui esperando a área voltar. A área recebeu um
a pista recebeu um asfalto novo, né? Isso. Me conta qual foi a mudança que foi feita aqui. Parece que teve uma camada, né? Descobriu que teve uma camada. A prefeitura recebeu um investimento para fazer um recapeamento, né? Parcial ou era total? Total. E a previsão era de 2 meses de área parada. Então, quando começou a obra, eles fizeram toda a recapagem, né? Retirada, né? Retirada, né? Retirada do que estava do antigo, né? Isso. Vamos pensar assim, raspagem do asfalto, né? Isso aí. Para depois vir com a camada de asfalto. Eles começaram a passar essa camada e perceberam que tinha algumas trincas na pista que... Na parte de baixo, a estrutura embaixo. Porque eles passaram o asfalto e deu uma trinca. Ou já tinha uma trinca, então de repente o asfalto deu uma... Isso aqui eu não vou poder... A empresa que estava aqui, não vou poder dar garantia porque... Vai cair. Eu tenho que fazer um outro procedimento aqui, enfim. Foi colocado aí, pede para a prefeitura e tem que rolar mais uma verba, espera um pouco mais, para botar uma manta em toda a pista, para depois passar uma outra camada de asfalto. E assim foi feito. Só que ela demorou uns 10 meses, está previsto 2, né? Demorou uns 10 meses. Por conta dessa novidade que apareceu no meio da reforma. Apareceu, mas em compensação, pode pousar um Boeing aí que aguenta. É bem tranquilo. Boa. Tem alguma coisa engraçada que você passou durante esses... Que você lembra, assim, que fala que foi hilário? A cagada de salto duplo, um AFF, qualquer coisa? Então, eu tenho, na época ainda, que não tinha Resende, a gente só estava na Barra, teve uma demonstração no Maracanã. E o pessoal falou, Siqueira, vamos fazer um salto no Maracanã, vai ser fulano. Cara, eu falei, cara, mas esse pessoal que tá indo aí não é experiente, entendeu? É muito perigoso, não sei o quê. Não, vai dar certo, vamos lá. Em comemoração, homenagem à morte do Denner, um jogador de futebol que era do Vasco. Tá. E a gente ia descer uniformizado com a camisa do Vasco e a Maracanã bandeira... antigo, que era aquele bolsão gigante, grandão, né? Grandão, abertão. E com a bandeira, cada um com a bandeira do Vasco, a bandeira com a imagem do Denner. E a gente ia decolar de Nova Iguaçu. Aí eu peguei a galera que estava envolvida. Essas bandeiras, obrigatoriamente, tem que usar um peso, né? Pra quem não sabe. Tem um lastro, né? Tem um lastro na parte de trás da bandeira para ficar ficar esticada e mostrar, né? Mostrar a imagem, né? Exato. Entendeu? Tem um peso para poder inflar. Mas rola treinos para saber o quanto de peso você precisa utilizar para poder tá aparecendo a imagem. Eu sei que num dos podcasts eu entendi que, por exemplo, nos Estados Unidos você precisa tirar um rate disso, que é tipo um rate, é uma carteira que te dá autorizações para esse tipo de evento. Então você tem lá que, sei lá, saltar com uma bandeira pequena, depois saltar com uma bandeira grande. Você tem um rate para se formar. Aqui não tinha nada disso, né? Eu achei que era um... Não. Tem que ter um pré-requisito, ser categoria C, não sei se tem. Na época não tinha nada, você não tinha instrução para saltar de quadrado, você não tinha nada. Aí... Maracanã esperando. E eu falei assim, galera, olha só. Decolou da onde? De Nova Iguaçu. Aham. Não pode dar errado. Não pode. Não pode dar errado, pelo amor de Deus. Fiz todo o briefing. Olha, você vem por aqui, você pro Maracanã é assim, desenhei, fizemos ensaio, você vira daqui, você vira dali, tudo bonitinho, eu preocupado com os caras. Falei, não, vai dar certo. Vamos pro salto. Irmão, Maracanã, você, em queda livre, você ouvia o grito da galera. É uma coisa linda, um absurdo. O pessoal, o Mengo daqui, Vasco dali. Eu falei, uma coisa linda, bonito. De arrepiar. Chegaram a fazer queda livre? Queda livre. Tá. Aí saímos a 7.000 pés, fizemos uma queda livre. Aí o pessoal comandou, eu comandei um pouco mais alto. Aí eu falei, vou ver todo mundo entrar, né? Aí entrou o primeiro, entrou o segundo, entrou o terceiro, entrou o quarto, falta eu. Eu sei, cara, que quem não podia errar, errou. Eu errei. Mentira. Eu fiz uma entrada longa demais e tinha um vento predominante que não deixou eu entrar, eu ir lá pro meio do campo. Eu entrei em cima da galera, só que eu virei para entrar pro campo, o paraquedas não andou. Sim, aí o paraquedas não andou, eu falei, ferrou. Eu vou cair em cima da galera. Quando eu olhei para baixo, eu estava em cima da raça do Flamengo com a roupa do Vasco. Eu falei, vão me matar. Eu já estava me imaginando. Se eu sobrevivi ao poço, Você já viu National Geographic quando a baleia pega o golfinho, o tubarão que fica jogando pro alto? Eu me imaginei assim, nego me jogando, aí minha perna tava indo pra lá, minha cabeça indo pra lá. Os caras vão me matar. Não tem como tirar a roupa do Vasco, que é rapidinho com a bandeira do Vasco. Eu falei, ferrou. O que eu vou fazer? O que eu vou pensando? E o paraquedas não evoluía. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei, a única chance que eu tenho aqui é pousar no anel, em cima do
do Maracanã, em cima, no anel. Ah, tem. Tem um espaço lá em cima. Sim, tinha, que agora acho que mudou, não sei se continua a mesma coisa. Não sei. Eu falei, vou ter que pousar ali. É o único jeito. Aí eu, ao invés de atacar, eu recuei, virei e posei. Imaginando o pessoal do Flamengo tudo assim, ó, olhando pra mim, vem. Aí eu falei, meu irmão, eu vou morrer. Joguei, pum, posei em cima do anel. Tirou, puxou o paraquedas e o medo de tomar um vento e cair pra Não, baixo? até que o anel, porque a gente não tem noção, mas o negócio é bem largo. Bem largo. Bem largo, não tinha essa possibilidade. Fiquei com aquele remorso, aquela dor de corno, né? Recolhi tudo, não sei o quê. Tinha até elevador ali, desci. Aí desci correndo, né? Entrei no campo correndo assim. Aí eu abri assim, como se eu tivesse posado lá, né? Aham. Malandro, isso foi um perrengue que eu passei. Aí era engraçado que eu fazia até faculdade nessa época. Aí pegando ônibus pra faculdade. Pô, o jogo ontem, viu? O paraquedista burro pra caramba. Pousou em cima do anel, não sei o quê. Eu vendo isso aí. O pessoal da faculdade. Pô, Siqueira, tu que salta. Quem foi aquele imbecil que pousou lá em cima? Eu não sei. Mas eu vou até saber, vou procurar saber. Entendeu? Não sei quem foi o imbecil que pousou lá. Não tinha nada. Tem mais alguma, Siqueira? Pô, engraçado assim não. Tem uns trágicos, né? Tem umas derrotas aí. É, tipo, derrotas do que sentido, assim? Como assim? De perrengue. Dá um perrengue aí. Perrengue bom. Eu tenho dois que... Vai, manda os dois. Um é rápido, o outro é um pouco demorado. Tá. Eu e o Marra. Marra. A gente fazendo FF, todo FF que tinha aqui era com cameraman externo. Não tinha GoPro, então como é que vai filmar? Então, o cameraman externo. Gravava em fita mini DV, né? É isso aí. E o Marra sempre era o cameraman. Quando o aluno comandava, a gente fazia a separação. O aluno comandava, o outro que estava com a gente, tutor, fazia a separação, o Marra vinha e a gente virava head down, que a gente estava aprendendo naquela época fazer o head down. Tá. Entendeu? Porra, era assim. E o Marra sempre. Comandava, virava, ficava um tempo, abria, comandava o paraquedas. Um belo dia, o aluno comandou, aí a gente virou, demos a mão, aí quando a gente virou, já estava abaixo, a gente meteu a mão. Calhou de um paraquedas virar para frente do outro e a gente próximo. Aí só foi passando assim, ó. Ele passou por cima, ele rasgou meu paraquedas em dois, só que com a porrada, dá uma travada, né? Meu corpo foi projetado para frente e eu caí no meio das linhas. E o Marra passou, entendeu? Porque ele estava em cima, ele rasgou, com o impacto eu parei e fiz um meio loop e fiquei de ponta cabeça. Pela inércia do movimento. Pela inércia do movimento, porque teve um choque. Teve um choque, veio pra cá, então você teve a inércia dessa Virei, pancada. Fiquei de ponta cabeça. Com linha. Com linha, passando tudo quanto é canto. Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer agora? A minha sorte que o paraquedas rasgou, ficaram 5 células de um lado e 2 do outro, completamente aberto. E não girou. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tinha uma certa sustentação. Não, você estava caindo. Não, eu tinha total sustentação. Só que, porque eles estavam inflados, eles estavam assim, ó. Só que não entrou em giro, não fez nada. Ficou inflado, rasgado em 2. Entendeu? Aí, eu não sei se tinha alguma linha presa, ou se eu que estava prendendo elas pelo fato de eu ter dado uma capotada, alguma linha se segurou, que eu não entrei em giro. Mas ele estava rasgado. Ele estava rasgado, mas de repente ele parou nas corduras. Sim. De repente ele não abriu por conta disso. Sim. Mas ficou todo rasgado. Eu falei, eu não consigo pousar com isso. E eu tentando tirar, mais devagar, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu falei, olhando ao time, eu tinha perdido um amigo, porque um pilotinho prendeu, ele foi comandar, prendeu no fumígeno, né, militar. E ele veio tentando tirar, não tinha DA naquela época, tentando tirar, não reparou no chão, bateu. Eu falei, eu não posso ir desse jeito. Entendeu? E tentando e olhando ao time. Tentando. Com 10 mil pés, vou mandar o reserva do jeito que tiver. Aí, de uma força lá, descomunal, eu consegui puxar minha perna, que estava mais presa, desvencilhei, aí ele começou a entrar em giro. 2 giros, eu pum. Meu irmão, o paraquedas navegou, eu posei. Aí, isso foi um perrengue. Aí foi me buscar, eu cheguei aqui. Esse cara, tá bem? Tô bem. Não, pô, tu tá nesse salto agora, cara. Eu falei, mas pô, eu tô sem paraquedas. Não, peraí, toma aqui, papá. Subi como se nada tivesse acontecido. Marrar com o macacão todo lanhado, entendeu? E foi um perrengue. Caraca. E ali era pra ter ido assim, enfim. E o segundo? E o segundo foi no meu primeiro salto com paraquedas quadrado. Que não tinha instrução, você mudou totalmente de asa. Mudei totalmente de asa. E aí? Nesse dia que eu tive, voltando aqui um pouco do Marra, um recorde meu, o King Air, o recorde do King Air não foi o recorde, foi 25. Em 22 decolagens que ele fez em um final de semana, nesse final de semana até que eu colidi com o Marra, eu fiz 19 saltos em um dia. Das 22 decolagens. Era loucura. Full power. E nesse dia que eu fui fazer primeiro salto de paraquedas, quadrado, eu recebi a instrução ali do Jimmy, não sei o que, e fomos pro salto. Eu e o meu amigo Carlos Arantes. Recebemos a mesma instrução, primeiro salto de quadrado. Quando o lançador lá lançou o sonda, porque a gente sempre lançava o sonda antes do salto, porque na barra venta muito, então a gente tinha que, o sonda caiu ali, fazer o calcular, ele lançou o sonda, caiu longe.
pensa num lugar longe. Ele não acreditou na distância que o sonda caiu. Falou, não, eu vou encurtar isso aqui porque, porra, tá muito longe. tá muito imagina. longe, de jeito nenhum. Aí lançou a gente meio que na vertical. Pô, o vento tava forte. Eu acho que naquele dia tava, não sei se ia entrar uma frente ou entrou naquela hora, lançou a gente na vertical. Quando a gente abriu o paraquedas, e eu tinha medo, pô, o que eu vou fazer? Eu girava o paraquedas assim, eu só girava o olhinho para eu andando de costas o tempo inteiro. Eu não conseguia, o paraquedas não avançava pro alvo, para ir para a área ali, de corpo inteiro. Eu falei, o que eu faço? Pô, imagina hoje, o cara vem, já tá no chão. Eu não mexi o paraquedas, nem eu e nem o meu amigo. Ele comandou um pouco mais baixo. Ficou só tomando vento e indo para trás. A instrução foi assim, comanda 5.000 pés, mais alto, para você testar o paraquedas. Comandei 5.000 pés, o que eu vou testar? O paraquedas tá indo de costas, eu vou testar o quê? Aí fiquei indo de costas o tempo inteiro. Aí começou, aí de costas, daqui a pouco passou a área, aí eu olhei para baixo, o mar. Aí fui mar. Falei, gente, esse paraquedas não vai para frente. Eu tô no sal. Que eu lembro que eu morri afogado na beira da praia ali, uma surfista foi lá me tirar porque eu entrei no valão, tem uma vala, não. Sim. Entrei ali, não consegui sair porque eu não tinha experiência de nadar pela lateral e pelo fundo e voltar. Queria nadar contra. A menina foi lá, me tirou com a prancha. Eu quase morri afogado ali. Eu falei, eu vou cair a quilômetros. E indo. Eu falei, tô ferrado. E normalmente ali tinha algumas traineiras, ficava ali pesca. Não tinha nenhuma, porque o mar tava meio revolto. Eu falei, tô no sal. Entendeu? Já era. E papai, tô indo cada vez mais longe. Eu falei, é mar. Aí quando eu toquei, aquela instrução, a única coisa, tocou no mar, você desconecta. Se desconecta. Aí toquei no mar, pum, desconectei, e, pô, fui para debaixo, para não ser embolado. Quando saía, cadê a terra? Não via a terra, porque estava meio revolto, eu estava tão longe que não dava para você enxergar onde estava a terra. Meu Deus. Tipo, você não sabia nem a orientação para que lado estava. Nada. Eu falei assim, ferrou, vou esperar resgate. E tô ali. E eu não sei boiar. E eu estava todo equipado, só com o velame que tinha ido embora. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Nada. Aí fiquei ali, fiquei. Aí me dei conta que eu estava com um reserva que estava começando a pesar. Acho que encheu de água, começou a pesar e me jogar para baixo. Eu falei, caramba. Naquela época eu usava um macacão que tinha um fecha-clé que ia até embaixo. Entendeu? Antigão, carnaval de 1992. Eu lembro disso porque eu vou te falar. Aí eu falei, caramba, tá pesado. Aí comecei até a ficar apavorado, batendo perna e não conseguia. Era vai e volta aqui. Eu não conseguia tirar. Eu falei, caramba, eu sei que eu consegui tirar o tirante de perna e o equipamento eu tirei pela cabeça. Caraca. Porque eu não consegui tirar. Aí, e nisso embaixo d'água. Aí não conseguia subir, aí tentava de novo. Aí consegui tirar por cima. Aí tirei, foi embora o equipamento. Falei, meu Deus do céu, era equipamento emprestado ainda. Nossa. Aí eu falei, ferrou. E tô lá. Aí o que eu fiz? Fiquei com a barriga pra cima, batendo no braço e perna, porque eu não sei boiar. Se eu parar, eu afundo. Aí aquele macacão começou a sentir pesado, aquele macacão em mim. Eu falei, ferrou. Manda a mão, tchau. Agora é o macacão. Aí quando eu tirei aqui o macacão, o peso fez com que ele descesse. Estrangulava no pé. Na canela. É. Estrangulou a canela. Ficou eu pra cima e o macacão pra baixo me puxando. E eu tentando tirar. Aí eu, caramba, eu vou ter que tirar o tênis. O tênis eu comprei ontem e era carnaval. O único tênis que eu tenho. Falei, cara, eu vou ter que mandar o tênis embora. Aí tirei o tênis, ele foi embora. Aí fiquei de short. De short, falei nada. E eu já ficando cansado. Aí teve uma hora que eu comecei a afundar. Eu comecei a perder a consciência. E caraca. Aí começou a doer o ouvido. Tava afundando, aí deu aquele estalo assim pro alto. Eu falei, não posso morrer, não posso dar esse desgosto pra minha mãe. Porque antigamente tinha um jornal lá no Rio chamado O Povo. É, igual Notícias Populares. Nossa, esse povo só mostrava coisa trágica. Isso, o cara que caiu na linha do trem. E mostrava foto. Esfaqueado, cheio de bala na cara. Eu falei, nossa, aquele sanguinário. Eu falei, pô, minha mãe não pode me ver na capa do Povo, com a língua de fora, morto, afogado. Eu falei, não. Aí, meu irmão, subi. Aí chegou, abri a boca, onda. Nossa. Aí comecei a tenho que vomitar, minha barriga estava cheia. Eu comecei a vomitar, botar pra sair água. Eu falei, cara, não vou aguentar muito tempo. Aí nisso veio o helicóptero. Eu falei, nossa, o helicóptero. Aí o helicóptero, olhou, passou por mim. Eu falei, meu Deus, eu aqui. Aí ele foi lá onde estava o velame. Porque quando eu desconectei, o vento levou. O cara, ele tá lá. Ele passou pelo primeiro, que era o meu amigo Carlos Arends. Só que o Carlos Arends de Marinha, oficial da Marinha, pousou, pegou, fez uma bolsa, segurou bonitinho e ficou. De Marinha, ele todo feliz. Só que ele falou que também não estava aguentando mais, que ele ia começar a mandar embora. Aí ele foi lá no velame, rodou, falou assim, olha só, não dá, não tá mais por aqui. Vamos no primeiro lá, que isso aqui já era. Disse que ele tava voltando, o mergulhador, cara, olhou pra baixo assim, olha ele ali. A sorte é a cabeça grande, tá vendo? O cara olhou, falei, porra, a irmã me achou. Aí deu a volta, aí lançou o pulsar, aí pulou o mergulhador, eu entrei no pulsar, primeiro eu caí, depois batendo de novo, entrei, aí eu vi a distância que eu tava e a distância que o primeiro que caiu tava também.
Pô, ele tava muito mais perto, mas mesmo assim longe. O helicóptero foi. Tava longe, mano. Longe. Aí me largou lá na areia, porque ele largou na areia, né? Eu, todo sujo de areia, corri pro mapa. Aí os caras queriam me segurar, achando que eu fosse... Vai se matar. Eu falei, cara, acabei de sobreviver ali, tanto tempo na água, me matar aqui. Aí tirei a água do corpo, o helicóptero voltou lá, pegou o Carlos Ares e voltou. Aí eu perguntei a distância. Falei, cara, não tem como pegar o velômetro? Não tem como. Pô. Como é que eu vou pegar? O negócio sobe Sim. Não tem a menor condição. Aí ele falou, pô, cara, você caiu a 2 milhas. Quer dizer, eu falei, caí a 4 quilômetros dentro do mar. Só que não dá para enxergar você não sabia onde estava a terra, entendeu? Esse foi um sufoco. Eu falei, nossa, eu não me imaginei sair vivo dali, entendeu? Caraca. E o pior de tudo, né, que tudo é coração de mãe, né? Pô, aí cheguei em casa, eu vou contar essa história pro meu pai, cara, nossa senhora. Aí falei, Carlos, vai você na frente, conta o que aconteceu. Porra, o cara tá sempre comigo. Ele chega na frente para chamar o responsável, o pai, não encontra o filho, cadê meu filho? Não, sabe o que é? Porque quer não, cadê meu filho? Não, ele tá ali, porque eu fiquei antes, numa quadra antes, andando para ele já ir contando a história, porque eu tava sem graça, né? Aí ele contou a história e eu cheguei. Ele falou, não, filho, é isso aí. Eu falei, não, pai, eu vou parar de saltar, é para te ajudar a pagar o paraquedas do cara. Eu falei, de jeito nenhum, você vai voltar lá amanhã e você vai saltar. Você não salta nunca mais. Mas por quê? Porque senão, não, porque você vai criar uma paura, vai ficar com medo e você não vai voltar mais. Então você vai no sábado, você volta lá amanhã e você vai saltar. Aí, porra, por lá de quadrado, eu falei, voltei pro redondo. Aí cheguei lá e falei, porra, não que eu tô com medo. Até porque, cheguei, não vou não. Aí fui de chinelo. Peguei um ônibus, busão, fui lá pra Barra da Tijuca saltar. Saltar não, fui pra lá, né? Aí, porra, você queria mesmo que você tá? Fui de chinelo, short. Pô, teu pai ligou aqui que você vai saltar. Eu falei, não, vou saltar não. Não, você vai saltar. Não, cara, não trouxe roupa. Não, roupa tem aqui. Não trouxe tênis. Não, tênis é o meu. Não, paraquedas tem um monte de redondo ali, é só você escolher. Aí eu falei, não tem dinheiro. Eu falei, meu filho tinha dado um dinheirinho pra saltar, né? Não tem dinheiro. Não tem problema não. Galera aqui, ó, fizeram vaquinha. Eu falei, pelo menos um salto de graça. Aí eu falei, caramba, mano. Aí fui. Aí voltei pro redondo. E continuei saltando mais 50 saltos de redondo até eu conseguir comprar um outro paraquedas. E esse foi um mau perrengão que eu passei, que esse aí eu achei que não fosse escapar. Caraca. Talvez o do Maracanã eu saísse vivo ali, sim, com as escoriações, coisa parecida. Mas era engraçado, porque, tipo assim, a gente passava um perrengue com os paraquedas redondos que a gente saltava, que eram paraquedas descarregados da Brigada Paraquedista. Eram paraquedas que a Brigada descarregava por tempo de uso. Às vezes era novo, mas deu os 10, 20 anos de uso, acho que era 10 anos, eles vão descarregar. Aí o civil e comprava. E muitas das vezes batia muito naqueles mesmos paraquedas. Então, porra, era conduíte amarrado com barbante. A gente dobrava, amarrava tudo para fechar botar fita estática. Era com barbante. Quantas vezes eu comandava, o punho vinha todo, arrebentava aqui, o conduíte vinha na minha mão, não tinha extensão. Aí eu tinha que voltar o conduíte com a mão e puxar com a outra nisso. Não tinha DA, meu irmão. E morria muito menos gente. Era um perrengue. Os paraquedas redondos na época, e eu fiz bastante salto com redondo. Caraca. E esses são os perrengues aí que a gente passa. Siqueirinha, você tem alguma coisa que você queira falar pra galera sobre a sua jornada, sobre a sua história? Ou dar uma dica, ou falar o que você quiser pra galera, pra gente já ir finalizando o nosso episódio? Tem alguma coisa que você queira falar pra galera? Rapaz, então... De algum ensinamento que você teve, algum aprendizado que você teve durante todos esses 37 anos? Então, eu trabalho como RTAG aqui na área de Resende, né? E por ser o cara mais antigo aqui da área e ter visto bastante coisa, eu tento dar conselho às pessoas que estão iniciando. Nem sempre são os mais jovens, né? Mas são que estão iniciando. Então eu já vi muita coisa acontecer. Um conselho que eu costumo dar é ser humilde, entendeu? Tudo tem seu tempo. Não adianta atropelar, entendeu? Não adianta querer ser o que os outros são, porque não, está fazendo bonito, eu vou fazer igual. Tudo tem o seu tempo. Seja humilde para encarar o tempo que tem que ser feito as coisas. Todo aluno que a gente forma aqui, a gente dá um memento de mudança, de velame, entendeu? Trabalho que tem que fazer, porque acha que está com 2, 3 saltos ou 15, 20 saltos, pode fazer tudo. E não pode, eu vou mudar meu velame, cara, não muda, porque não é o momento. Mas, pô, você queria estar me segurando, cara, não é a hora. Vai chegar a hora, tem um momento. Não adianta querer apressar. A pressa é inimiga da perfeição, eu uso sempre isso. A pressa é inimiga da perfeição. Estou aqui há 37 anos saltando, nunca me machuquei. Não estou dizendo que, porque eu sigo tudo à risca, que tem gente que faz um monte de coisa, tá aí até hoje também. Sim. Entendeu? Então, seja humilde a ponto de escutar os mais experientes. Vai longe no paraquedismo.
Boa. E com essa, você seja humilde, se inscreve aí no canal, coloca aí o aviso para toda hora que chegar um episódio novo, chegar um e-mail para você, tem episódio novo da Deu Liga Podcast. Meu irmão, muito obrigado, cara. Valeu pelo papo. Tamo junto. Incrível a tua história. Eu adorei. Eu que agradeço. Eu adorei a do Flamengo ali, ficou muito boa, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua jornada dentro do paraquedismo. São 37 anos dedicados ao esporte. São pouquíssimas pessoas, né? Então Pedro Santos é um quase irmão de carteira. Parabéns por todo esse empenho aí de vida dentro do nosso esporte. E assim a gente termina o nosso episódio aqui. Vamos gravar mais um ainda. Como falei, não esquece de se inscrever. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, @LigaPQD, @Cortes da Liga. Eu, Fábio Benvenuti, fico com você agora. Vou finalizar, beleza? Um abraço, até o próximo episódio. Fui.